E aí, galera, na boa! Passei ontem pela praça central da minha cidade e lá encontrei bastante pessoas em situações de miserabilidade. Portanto, estavam ali nos cantos, nos bancos, algumas andavam sem rumo. E passei a pensar aquela imagem na minha cabeça e eu fiquei, evidentemente, pensando como é possível esses Sócrates contemporâneos, né, que andam pela praça. Mas por que Sócrates contemporâneos se essas pessoas não arguem, não nos perguntam, né, não nos impõem questões que não podemos responder, né? E eu quero dizer que sim, elas nos arguem, elas nos impõem questões. E por que isso? Porque a própria presença delas é um sinal de interrogação gigante. Quem são essas pessoas? Eu posso dizer alguma coisa sobre essas pessoas. Elas são pessoas que vivem na anomia. Sobre elas, as regras não existem, porque elas não têm propriedade. Elas também não têm local para dormir, para residir. E para quem não tem local, todos os locais são possíveis. Como elas não têm propriedade, nada lhes é subtraída e nem ela, ao pegar o que está na rua ali ocioso, comete algum tipo de crime, porque afinal de contas elas vivem das sobras. Estas pessoas, elas vivem uma situação extremamente diferente, por isso são tão moralmente agredidas. A situação delas é a seguinte: seus corpos não estão para o aluguel, não vão seus corpos serem alugados no mercado de trabalho, elas não fazem parte do exército de reserva, né? Que seriam os típicos desempregados. Essas pessoas não se empregarão mais. Então, elas não consomem, elas não produzem e também não são consumidas, porque elas não vão para o mercado de trabalho disputar nada. Elas estão fora da visão econômica da sociedade, porque não produzem e não consomem. Percebem que lugar diferente, eu ia dizer poderoso, mas um lugar no mínimo diferente. É um local em que a moral clássica, essa moral do cidadão de bem, é, é insuficiente, não explica, não justifica. Essa moral, portanto, agride esses transeuntes sem nada. E por que agride? Porque, como eu disse antes, essas pessoas são uma grande pergunta. Essas pessoas, caminhando, perguntam ao cidadão de bem: por que tu não me amas se tu és religioso? Por que tu não me respeitas se tu prezas tanto o respeito pela família? Já que eu sou pai, eu sou mãe, eu já fui pai, já fui mãe, sou irmão, eu sou família de alguém. Como pode a presença dessas pessoas questiona? Numa sociedade da competição, numa sociedade da escassez, onde vence o melhor, como pode quem não é o melhor sob esse ponto de vista estar aqui padecendo e tu não fazes nada? Curioso. Também é bastante importante a ideia de que, por serem pessoas, merecem toda a dignidade da pessoa humana, mas também são cidadãs, são cidadãos que merecem e têm o direito de exigir alimentação, moradia,
saúde, escola, amparo. Só por estarem lá, elas estão exigindo do Estado, da sociedade, de mim, de ti, o amparo. Veja que a nossa própria moral, criada por nós, também criou a figura deste miserável. Porque se nossa moral, se nossa forma de ver o mundo fosse cooperativa e contemplasse fraternamente essas pessoas, elas estariam bem alojadas, estariam alimentadas em algum lugar. Por que digo isso? Porque se nós pregamos o moralmente correto, a moral do trabalho, a moral do relógio, do horário, do trabalho, da produtividade, nós temos obrigatoriamente que já saber o que fazer com aqueles que não se enquadram. Ou quem teria a coragem, né, de dizer o que desfazer para que essas pessoas tenham espaços. O máximo que nós fazemos é desprezá-las, porque elas, ao serem desprezadas, tendem a ser fantasmas, tendem a desaparecer. Mas, como nas casas assombradas, essas pessoas estão lá e com a sua presença são uma espécie contemporânea, como eu disse, de Sócrates, a questionar, a querer saber por que estão lá, por que são mantidas lá, porque elas não têm, não dão a elas as mínimas condições, já que elas provavelmente são aquelas que mais entendem da necessidade pública. Elas, se fossem políticas, se fossem candidatas, mereceriam o nosso voto. Porque são elas que entendem da democracia, são elas que entendem dos espaços públicos, das mazelas, dos sofrimentos. São elas, essas pessoas, que sabem das nossas hipocrisias. São elas, os outsiders, os verdadeiros outsiders da política. Aquelas que poderiam nos olhar, nos julgar, sob o ponto de vista daqueles que nada têm e por nada têm, nada têm a perder. Não teriam medo, não teriam vergonha de nos dizer tudo aquilo que nós mereceríamos ouvir. Inclusive a mim, né? Que acabo, como todos nós, convivendo com essas pessoas sofridas e também tentando não vê-las. Mas dói o coração. Fica aqui um desabafo. Abraço.